caro prefeito Ener Andrade, meu caro deputado federal Raimundo Rezende, meu caro deputado estadual Sebastião Mendes Barros, meu caro deputado estadual Agostinho Patrus, meu caro José Américo, superintendente adjunto do Banco do Brasil, com sede em Belo Horizonte. Meu caro Geraldo Campos Coelho, presidente da Câmara de Vereadores. Geraldo, cadê você? Geraldo, tá aí? Pra cá, presidente, fica perto aí. Toma. Meu caro Silvio Mateus de Araújo, presidente do Sindicato Patronal e da Associação dos Produtores Rurais. Silvio, cadê? Vereador e vice-presidente da Câmara. Vice-prefeito, Zé Rosa, cadê Zé Rosa? Cadê o padre, hein? Fica aí, padre. Fica aí. É mais feliz. Meu caro ex-prefeito de Coroaci, cadê ele? Esqueci o nome. Lourenço, vem cá. Meus caros ex-vice-prefeitos, meus caros vereadores e ex-vereadores, e agora uma referência especial aos meus companheiros de bancos. Primeiro ao Antônio Silva, que é o nosso gerente e governador Valadares. Depois o Carlaile Rocha, que é de São João Evangelista. Vanderlei Gomes, nosso gerente em Virginópolis. João Caetano, que é o nosso gerente em Peçanha. O Hamilton Miguez, nosso gerente em Tarumirim. O Antônio dos Santos, que é o nosso gerente em Guanhães. E o Luiz Carlos Frutuoso, que é o nosso gerente em Sabinópolis, que ontem foi nomeado gerente de Paraisópolis, na fronteira de Minas com São Paulo. Meus caros companheiros e funcionários do Banco do Brasil. Vamos conversar um pouco sobre a solenidade que estamos realizando. Vamos fazer uma referência àqueles que se pronunciaram neste encontro para manifestar ao prefeito Ener Andrade e ao deputado Raimundo Rezende, bem como ao gerente Antônio Silva, pelas palavras com que participam da inauguração dessa agência e pelas referências feitas à minha pessoa. Generosidade deles, amizade e estima
que me cabe agradecer. E vamos conversar um pouco sobre o Banco do Brasil, o seu papel na vida brasileira e os objetivos desta agência que estamos inaugurando. Antes, porém, gostaria de relembrar um pouco, rapidamente, a nossa convivência com a cidade de Coroaci e a região. De forma especial, quando tive o grato e grave dever de governar Minas e os mineiros. Quando governava Minas Gerais, prefeito de Coroaci era José Gonçalves. E realizamos, no exercício dos nossos mandatos, tudo o que foi possível em benefício desta cidade e da região. A nossa presença, a nossa marca, tudo é indelével no coração da cidade e no coração do ex-governador. Agora, nós retornamos à região e a Coroaci para inaugurar este empreendimento, que representa um sonho desta cidade e de todos que trabalham por ela. Um velho sonho, uma velha aspiração. Quantas e quantas vezes os seus parlamentares, os seus vereadores, os seus líderes rurais e urbanos, os seus prefeitos e de forma especial o prefeito Enia Andrade, quantos manifestaram sempre o empenho no sentido de que instalássemos em Coroaci uma agência que correspondesse à dimensão da cidade. É certo que aqui já funcionou uma agência de um banco privado. E é certo que essa agência foi retirada desta cidade. E aqui cabe recordar que a função do Banco do Brasil está exatamente em exercer uma presença não apenas nos grandes e médios centros urbanos, mas também nas pequenas e médias cidades, e também de forma especial no meio rural. Porque nós não somos uma instituição ou um banco voltado apenas para o lucro, voltado apenas para o lucro pelo lucro. Mais do que uma casa bancária, mais do que um banco, o Banco do Brasil é uma instituição que se confunde com o próprio destino da nação brasileira. E quando decidimos instalar essa agência, imaginamos que aqui não cabia apenas um simples braço da agência de Governador Valadares, uma agência ou uma unidade operacional dependente de Governador Valadares, que é sem dúvida um dos centros mais importantes
da vida econômica, social e política de Minas e do Brasil, mas que precisa, o governador Valadares precisa libertar as comunidades que lutam e trabalham ao seu redor, entre as quais a cidade de Coroaci, onde trabalha uma grande população e onde se edificou uma cidade das mais significativas nesta área de Minas Gerais. Daí porque estamos instalando hoje aqui uma agência em plena autonomia, que não depende mais de governador Valadares, a não ser dos ensinamentos de sua experiência. Aqui se instala hoje uma agência que jamais será fechada em Coroaci. Decisão do Banco Central, decisão do Banco do Brasil, decisão do governo federal, esta é uma agência que veio para ficar eternamente. Nesta caminhada demorou bastante. Antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. A agência é instalada num momento de crise, mas tem a finalidade de também superar a crise aqui em Coroaci. A agência tem as suas atividades inaugurais no instante de dificuldades e obstáculos que a nação atravessa. Mas esta agência será um centro de desenvolvimento e também de confraternização para toda a população de Coroaci. Esta agência não é apenas uma casa para receber depósitos, promover aplicações, realizar financiamento. Esta é uma casa que se abre para todo o coração de Coroaci. Esta não é uma casa partidária. Esta não é uma casa política. Esta casa pertence a toda a população de Coroaci, independentemente dos partidos, das posições ideológicas, da condição social. Pobres e ricos, trabalhadores, todos de Coroaci, terão aqui nesta agência uma casa amiga, carinhosa, acolhedora. Por isso mesmo é que nós hoje trouxemos para aqui brasileiros de todas as regiões do país, para, sob o comando de Danilo, começar, a partir de segunda-feira, abrir as portas dessa agência e servir a comunidade de Coroaci. O Banco do Brasil de hoje é um pouco diferente do Banco do Brasil de ontem. Nós completamos no ano passado 180 anos de atividade. Somos hoje mais de 4.000 pontos de atendimento no país. Não há instituição brasileira que mais penetre o coração e o tecido da sociedade deste país do que o Banco do Brasil. E o que é mais importante do banco? E o que é que existe de mais significativo nesta casa que hoje estamos inaugurando? O que é mais salutar? O que é mais histórico e o mais significativo? É claro que esta casa ampla,
que corresponde à dimensão de Coroaci. Ela é muito importante para a nossa instituição e para a cidade. É claro que esses equipamentos são indispensáveis à funcionalidade da agência. Mas paredes, mesas, cadeiras, papéis, tudo isso é importante, mas eles não funcionariam se não fossem os homens, se não fossem as pessoas humanas. Esta é a razão pela qual o que há de mais importante no banco não é este equipamento material, não é esta grandeza imensa nas pequenas, médias ou grandes agências no interior, no Brasil inteiro. O mais importante que existe no Banco do Brasil é um acervo da mais alta significação. São os seus funcionários. Os seus administradores, eles é que dão vida aos equipamentos, eles é que dão vida às agências. Sem eles, o banco não teria a grandeza e a tradição dos tempos de hoje. O Banco do Brasil tem mais de 140 mil funcionários. São mais de 140 mil funcionários. E se estendermos a nossa visão àqueles que comercializam conosco, aqueles que se comunicam conosco, quer através de financiamentos ou de depósitos e da prestação de serviços, não há uma só família brasileira na qual não tenha um filho, um amigo ou um parente que não trabalhe no Banco do Brasil. E o que é salutar é que os funcionários do Banco do Brasil têm um amor imenso pelo banco. Eles têm uma verdadeira paixão. Eles têm um amor imenso. Eles falam no banco como se estivessem falando do que há de mais significativo no coração da terra brasileira. Eles pensam que o Banco do Brasil é capaz de promover a grandeza e a transformação da sociedade brasileira. Eles pensam que o Banco do Brasil é capaz de construir uma sociedade mais justa, mais humana e mais democrática. Talvez nem tanto, mas é bom que eles pensem assim. Sonhar e realizar são duas vertentes importantes na vida. Sonhar e realizar deve estar sempre existindo no coração, na mente e nos braços da gente. Pois foi de tanto sonhar que hoje nós estamos realizando esta agência, inaugurando esta agência. E dizer mais o seguinte, que há uma grande identidade, uma grande aproximação entre o ex-vice-presidente e atual diretor do Banco do Brasil e os funcionários do Banco do Brasil. Essa identidade entre os 140 mil funcionários e a sua diretoria, e me permito dizer em particular ao seu diretor de administração, se caracteriza pelo fato de que ninguém do Banco do Brasil comete deslize de ordem funcional. Ninguém pratica improbidade. Ninguém pratica incorreção. Ninguém furta, ninguém rouba. Todos têm uma formação que se identifica muito com a grandeza e a dimensão de Minas Gerais. Cultivam os mesmos valores que fazem de Minas e dos mineiros a terra e o povo mais admirados pelos brasileiros. A mina dos inconfidentes, a mina dos grandes homens públicos, a mina
Minas que contribuiu para a soberania e a independência do Brasil. Minas incorruptível, jamais permitiu que o Estado corrupto pudesse penetrar no coração e na alma do povo mineiro. E agora o que está acontecendo? Há algo de estranho em Minas, que não se identifica com o coração e a formação dos funcionários do Banco do Brasil e com a formação da terra mineira. Quando assumi o governo de Minas, lembrei-me de que alguns amigos convocavam a minha atenção para um fato inusitado. Era de que num século apenas 25 mineiros governavam Minas. E eu governei Minas com a mais absoluta isenção. E preocupado sempre com os valores e as aspirações da terra mineira. Entrei com estas mãos e saí com estas mãos e não tenho medo de ninguém. Entrei pobre, saí pobre, mas saí rico pela admiração e pelo respeito dos mineiros. Em todas as cidades mineiras, mais de 720 cidades, eu as conheço todas. Todas recebem o seu ex-governador num aperto de mão, o coração quente, o abraço apertando, a estima nos olhos e no coração de todos. Porque sabem que à frente do governo de Minas jamais pratiquei algo que não correspondesse à formação, à tradição e à aspiração da terra mineira. Pois, meus amigos, eu sou um dirigente do Banco do Brasil, mas sou também um político. Logo mais, daqui a alguns meses, deixarei o Banco do Brasil. Terei cumprido meu dever. E Deus há de me dar forças para retornar à vida pública nas praças de Minas Gerais, com a finalidade de contribuir para que a Minas interrompa o ciclo da impunidade que não se identifica com o sonho que dominou os mineiros de todos os tempos. Coroaci será um marco na minha vida. Eu não esquecerei jamais essa cidade, esses olhares. O prefeito Ender Andrade, que é um homem de bem, correto. O grande deputado federal, meu amigo, que tanto lutou pelo empreendimento de hoje, Raimundo Rezende. Governador de governador Valadares. E eu, governador de Minas. Em posições políticas diferentes, jamais deixamos de praticar a estima e o respeito mútuo. O deputado Sebastião Mendes Barros, que é uma das figuras mais importantes na vida política mineira, pelo seu exemplo e pela sua probidade. E aqui conosco o deputado Agostinho Patrus, que a caminho da cidade de Ferros, está hoje em Coroaci para conhecer a cidade. Também homem de bem, que se confunde com o espírito de Minas Gerais. Pois bem, amigo, esta é a agência que hoje estamos entregando a esta cidade de Coroaci. O gerente do Banco do Brasil é um homem que deve residir na cidade. Danilo reside e vai residir sempre na cidade. Gerente do Banco do Brasil não pode residir em cidade que não seja a cidade onde esteja situada a agência. E mais do que isso, gerente do Banco do Brasil não é aquele que fica sentado na sua mesa, à espera do abraço e da visita da sociedade e da comunidade. Gerente do Banco do Brasil é aquele que visita a cidade, é aquele que procura os comerciantes, os funcionários, os industriais, os fazendeiros,
agricultores e pecuaristas, convidando-os para um pouco de permanência nessa agência. E não convidar apenas aqueles que vêm promover depósitos ou buscar financiamentos. Ele deve convidar inclusive os pobres, os humildes, para conhecer esta casa e ver que ela pertence a toda a comunidade de Coroaci por inteiro. A você, Danilo, os nossos votos para que você seja feliz à frente dessa agência. Que você lidere com o seu coração, a sua estima e o seu comando, os seus funcionários. E que façam sempre dessa agência o coração mais aberto e mais amigo de Coroaci. Muito obrigado.